Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Galera, nesse vídeo aqui, preparei aqui, vamos rir um pouquinho aí com os torcedores aí palmeirenses aí revoltados, injuriados com a desclassificação hoje pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos rir um pouquinho. O primeiro aqui, bem na cara de vocês, falar sobre o culto ao bagre. Será que agora esse culto ao bagre termina? Será que a palhaçada sobre aviãozinho termina? Será que um time de um escalão inferior, de recursos inferiores, será que essa eliminação envergonha essa presidente do Palmeiras? Ou só aqueles que viram? Ou só nós? Será que tá na cara que esse time do Palmeiras só sabe jogar a bola para dentro da área? Ou não ficou na cara? Será que tá na cara que esse time do Palmeiras tem um zagueiro cuja qual a melhor característica é a falta de sorte? É a falta de sorte. O Palmeiras hoje fez um gol cagado com o Piquerez, apesar de ter sido um gol bonito, foi um gol cagado. Cagado. E foi isso que a gente produziu no jogo de hoje. Um gol cagado de um time cagão. A gente, no pré-jogo, mostrou uma lista de times aqui no Brasil que já se mexeram contratando. Times de escalão menor, que não fica dando desculpa pro seu torcedor que tá sem dinheiro. Nenhum presidente desses times disse que ia convocar uma auditoria, e essa auditoria ela não foi revelada. Nenhum desses times tem uma presidente que coloca o time numa situação financeira abaixo da dela. Nenhum desses times tem isso. Nem o São Paulo, nem o Corinthians, nem o Santos. Nenhum desses times tem isso. Só que vamos retomar sobre o culto ao bagre. O Palmeiras, ele, ultimamente, ele busca recursos fora do futebol para trazer para dentro do futebol uma situação que eu não vejo clube nenhum fazer. A gente abriu a temporada falando a respeito de fazer o mesmo, só que melhor. Fizemos. Na última Copa do Brasil, a gente foi eliminado pelo São Paulo pelo apito. E essa a gente foi massacrado, humilhado dentro de casa. Porque o segundo tempo, quando o Palmeiras tomou o gol, ele se desconstruiu. Não é pelo fato de ter perdido o jogo, que não é só por 2-1, que não é uma humilhação. O Palmeiras parecia um time inofensivo contra o São Paulo. O mesmo foi contra o Flamengo. O mesmo foi contra o Atlético Paranaense, que algumas pessoas enxergaram que o Palmeiras fez um baita jogo. Algumas pessoas enxergaram que o Palmeiras, com o time de base aspirante, fez um baita jogo. E não fez um baita jogo. Não fez um baita jogo. Então, o lema de fazer o mesmo, mas melhor, tá dando certo. Tá dando certo. Fomos eliminados pelo São Paulo de uma forma melhor do que a do ano passado, sem nenhum motivo para reclamar da arbitragem. O São Paulo passou jogando bola, o São Paulo trocou passes, o São Paulo encaixou o seu jogo. O time que eu chamei de merda e que eu chamo, hoje fez parecer que nós somos a merda. O São Paulo nunca se sentiu, eu nunca vi o São Paulo tão confortável na casa de um adversário. Hoje o São Paulo botou a bola no chão, trocou passes e construiu o resultado. Não dá para desqualificar em nada, não dá para falar de arbitragem. Até porque se tiver que falar de arbitragem, não é o Palmeiras que vai reclamar de arbitragem hoje, né? Então, assim, nos últimos jogos, o Palmeiras teve problema, sim, que a gente trouxe para cá. Inquestionável. A vitória do São Paulo foi uma vitória para o São Paulo. Eu posso apostar todas as minhas fichas. Vai ser campeão da Copa do Brasil. Se não desandar, vai ser campeão da Copa do Brasil. Posso apostar com qualquer um. Inclusive se jogar contra o Flamengo. Por conta do fator Dorival. Vai ser campeão da Copa do Brasil. Pode algumas pessoas achar que eu tô exagerando, mas eu realmente acho que chegou a vez de São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Porque tirou o Palmeiras de uma forma categórica. De uma forma categórica. Eu não consigo, Manga, desqualificar hoje a vitória de São Paulo em absolutamente nada. Infelizmente, a gente tem que admitir a superioridade do São Paulo hoje. Quero falar da Leila Pereira, sim. Quero ver se ela vai esticar a cordinha até o ano da reeleição. Boa noite, Manga. Fala um pouquinho aí, daqui a pouco a gente retoma aqui. Vai lá.
noite, Fernando. Boa noite, rapaziada que tá aí com a gente interagindo já. E aqueles que estão só com a cabeça inchada aí, de cabeça quente, acompanhando, né? Bom, que vergonha. Que vergonha, que vexame. Essa partida do Palmeiras foi mais uma partida nojenta. Uma partida sem brilho, uma partida sem criatividade e mais, viu, Fernando? Uma partida sem alma. Sem alma. Sobretudo no segundo tempo. Palmeiras sendo desclassificado dentro de casa aos 10 minutos do segundo tempo e o São Paulo com tranquilidade para tocar a bola entre os seus zagueiros. Palmeiras nem para fazer pressão em cima dos zagueiros do São Paulo, o Palmeiras foi capaz. Isso já mostrava a alma do Palmeiras. Inacreditável, mas a gente vinha falando, hein, André? Boa noite, rapaziada. Vou falar boa noite, viu? Porque pra nós é boa noite, porque a gente já esperava uma mediocridade como essa, a gente já vinha alertando, o canal aqui a gente não passa pano, a gente já vem falando há muito tempo, o Palmeiras não tá jogando nada, não tá jogando nada, não tá jogando nada, e eu comentei com o André aqui antes da partida, eu falei, ó, em 10 minutos eu já vou dizer pra você se o Palmeiras vai conseguir reverter ou não. Eu sei que deu 14 minutos, eu falei, André, hoje vai pro vinagre. Olha que o Palmeiras ainda achou um gol, o Piquerez bateu, chutou, não sabe nem o que aconteceu. Vitória, olha, não acabou o jogo, André, a gente nunca fez isso. Começar um pós-jogo antes de acabar, porque não dá mais. Não dá mais, essa diretoria incompetente. Demoraram 2 anos, André, para dispensar esses engodos que contrataram. Essa diretoria medíocre, uma diretoria nefasta, com esses passadores de pano que tem dentro do clube. Esses passadores de pano que demoraram 2 anos pra ver que o Navarro é o engodo, que o Tabata não serve. E aí mandaram tudo embora porque viam que já tava indo pro brejo. Vocês não Agora sabem contratar, vocês são medíocres, André. Pelo amor de Deus, André. Tá acabando o jogo. Nem sei se acabou, eu tô de saco cheio. A gente já sabia. Agora os passadores de pano vão começar a criticar. Seus passadores de pano. Agora vão ficar criticando. Palmeiras não fez uma boa partida. Não é de hoje. Não é de hoje. O Palmeiras teve que reverter com Água Santa no Campeonato Paulista. Vocês não acordaram. Vocês não viram que precisava de contratação lá atrás. Lá atrás, no ano passado, quando faltou contratar. Vocês não viram que o elenco tava descendo com o bico pra baixo. Aí vocês ficam vendo avião. Não, calma. Que saco, André. Vai lá, deve ter acabado o jogo. Não, o Palmeiras se arrastando, não jogando absolutamente nada, nem gol mais de bola parada o Palmeiras conseguiu. O Rafael Veiga não tem mais força para bater escanteio. Nada, horroroso, Rafael Veiga. Não tem força para bater escanteio mais. Escanteio. Inacreditável. O Dudu renovou o contrato, cara, o Dudu tá caindo pelas tabelas, cara. Então, assim, o Palmeiras jogou com 3 jogadores a menos no primeiro tempo. Veiga, Dudu e Hendrick. Outra coisa, chega de apostar no Hendrick, cara. Chega de apostar no Hendrick. Não vai tirar nada dali. Moleque ainda é nem muito... Nem sei, acabou o jogo. Rapaziada que tá aqui no chat, acabou o jogo. Manda pra gente aí. Acabou o jogo, nem sei. Roubaram o gol do São Paulo. E roubaram mesmo o São Paulo. Ainda prejudicaram a arbitragem do São Paulo. Acabaram o jogo e ainda falta tempo. Agora, a única coisa assim, o Luciano tinha que ter sido expulso, aí daí ia aumentar, ia mudar. Que aí, esse é o problema. Esses cegos, esses caras que gostam de se enganar, vão falar que o Luciano tinha que ter sido expulso, que seria outro jogo. Não, que não falem isso. Que esses passadores de pano tenham vergonha na cara e não falem isso. Não tem vergonha vitória merecida do São Paulo. São Paulo mereceu a vitória. Jogou mais que o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras achou o gol no primeiro tempo. O Piquerez estava até sem graça, não sabia o que fazer. Uma mediocridade, uma falta de elenco, falta de jogador. Jogadores já estão cansados, já estão. Tá na cara que tava de oxigenar. Mas esses caras do Palmeiras, vocês não têm vergonha na cara. Que o Paulo Nobre, pelo amor de Deus, volta pro Palmeiras, Paulo Nobre. Pelo amor de Deus, Paulo Nobre. Agora eu tô falando, não tem oposição, André, com essa mediocridade de Leila Pereira dentro do clube. Então essa mulher ela tomou conta do clube com pizza, André. Tomou conta do clube com pizza lá, inacreditável. Acabou o jogo, Karina. Boa noite aí. Não. Primeiro, São Paulo mereceu. Melhor nos 2 jogos. Mereceu, foi melhor nos 2 jogos. Foi melhor. Foi melhor nos 2 jogos, indiscutível. O Luciano tinha que ter sido expulso. Você vai ouvir desse bando de idiotas que tem canal, que não pode, que não tem independência para falar, que tem o rabo preso, vão ficar lá. Seria outro jogo, o Luciano tinha que ter sido expulso. Nós vamos ver isso. Seria outro jogo. Fica dando desculpa, Lugó.
Veja bem, tem que entender que o Palmeiras virou Lugó, virou fio. O time virou fio, o elenco virou fio. Virou fio. O Abel não tem mais, se sente que não tem mais o controle pelo time. Não tem, André. Vai colocando, colocou jogadores, foram colocando jogadores sem saber o que está acontecendo. Agora eu vou perguntar, e o Rony Rústico? Estava onde hoje? No jogo grande. Onde estava o Rony Rústico? Né? O grande Rony Rústico, que eu falo aqui, que é um jogador esforçado e nada mais do que isso. Não resolve jogo grande, Lugó. O Dudu... André, mas não só o Rony, ficha, né, André? Hoje não foi só o Rony, hein? Veiga, Dudu... Cadê o Veiga? O Veiga é uma vergonha. Rapaziada que tá chegando, deixa eu pedir o like. A gente começou tão rápido a live que eu tô de saco cheio. Rapaziada, 1.700 pessoas aqui. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, deixa o seu like, ajuda muito a gente aqui. Olha, lamentável, André. Tem que se explicar, Veiga. Nós não. Nós não temos que nos explicar. Vai ter canal que vai ter que se explicar. Tem canal agora que vai mudar a opinião. Como se o Palmeiras tivesse jogado Não, como se o Palmeiras, André, tivesse jogando esse futebolzinho medíocre só hoje. Só foi faz 5 jogos. Não. Isso vem desde o Campeonato Paulista. Quase perdeu. A gente tá falando desde o campeonato. Quase perdeu. São Bernardo. Será que esqueceram isso? Que o Palmeiras quase na última rodada empatou 0? Nesse jogo de volta, o que tinha visto em outros jogos de volta nos confrontos de mata-mata entre Palmeiras e São Paulo. Então eu acho que hoje, de maneira geral, tudo bem, você pode até dizer que o jogo foi equilibrado. Agora, o jogo ser equilibrado, obviamente, é um mérito do São Paulo, né? É positivo para o São Paulo, seja pela diferença técnica que o Birner citou, que é indiscutível entre os dois elencos, aí nós estamos falando de elenco, seja pelo ambiente. Então, acho que assim, a classificação do São Paulo ela é completamente indiscutível. O mérito do Dorival é enorme. E hoje, inclusive, antes do jogo, eu vi muita gente criticando a escalação do Dorival, a falta de um volante, né? Talvez por as pessoas imaginarem a pressão que o Palmeiras ia botar em cima do São Paulo, a dificuldade que o São Paulo poderia ter para marcar. Eu acho que houve muito dessa, não vou dizer crítica, porque o Dorival está corretamente e justamente em alta com a torcida do São Paulo, mas essa desconfiança em relação à escalação, ela aconteceu demais. E o que se viu, em momento algum, foi o São Paulo tomando uma grande pressão, mesmo nesses 10, 15 minutos iniciais do jogo em que o Palmeiras foi superior, não foi superior naquele nível de botar aquela coisa que você fala, o gol vai sair a qualquer momento. E depois o gol do Piquerez sai num momento em que o São Paulo era até melhor no jogo. O São Paulo estava criando chances mais perigosas. Então eu acho que assim, a gente vai falar muito do Dorival. É óbvio que não sabemos ainda como vai acabar o trabalho do Dorival. É óbvio que é difícil fazer a comparação do trabalho do Dorival quando ele pega o Flamengo no meio da temporada e pega esse São Paulo no meio da temporada. Mas para mim também o mérito já está escancarado. Porque com o Flamengo é aquela história, você fala, bom, você dá um ajustinho aqui, outro ali, com os jogadores que você tem, você não precisa. E acho que a impressão foi até essa na temporada passada, o Flamengo vence os seus títulos muito também pela qualidade dos seus jogadores, não porque estivesse massacrando os adversários na reta final da temporada. Fazer o que o Dorival está fazendo com esse São Paulo, ainda mais no ambiente psicológico que o São Paulo costuma viver, é de um mérito absurdo, absurdo. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ser campeão ou não. Acho até que é o favorito agora na semifinal, pelo que a gente tem visto. Seja contra Corinthians ou América. Eu também acho. E claro que níveis de favoritismo diferentes, se for Corinthians, se for América, mas acho que dá para apontar o São Paulo pelo trabalho do Dorival como o favorito, talvez ligeiro favoritismo, talvez grande favoritismo, não sei, vamos esperar para ver, mas de qualquer forma podemos chamar de começo, mas é um começo de trabalho muito bom do Dorival. Só uma coisa, o Anderson Barros vai falar em nome do Palmeiras depois da coletiva do Dorival Júnior. Então a lei do silêncio realmente continua, só para reforçar, né? Parece chato, mas só para reforçar, não tem Abel, não tem os jogadores, mas o Anderson Barros vai se pronunciar pelo lado do Palmeiras depois da coletiva do Dorival. E você vai acompanhar aqui com a gente, vamos ver o que ele vai dizer. Tem coisas referentes à arbitragem no jogo de hoje, a gente vai colocar um pouquinho mais para frente as questões envolvendo a arbitragem, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Palmeiras, um pouquinho mais para frente, mas tem reclamações com relação ao Luciano, que poderia ter sido expulso no final do primeiro tempo, já tinha o cartão amarelo. Tem o gol do São Paulo, inclusive, que para muitos o gol do São Paulo foi legal, né? O que seria o segundo gol do São Paulo naquele momento, o jogo estava 1-1, seria o segundo, depois o São Paulo marca, mas aquele gol ali teria sido legal também, a gente vai debater tudo isso aqui, tá? E é bom lembrar, né, a campanha do São Paulo, né, Bertozzi, assim, ele já iguala a campanha da Copa do Brasil do ano passado,
né? Tá nas semifinais, pegou o Flamengo da outra vez, agora... Jogou bem, inclusive. Jogou bem, sim, os 2 jogos. Sim. Talvez pegue Corinthians ou América. O Dorival conseguiu igualar a campanha da primeira fase da Sul-Americana, pontuação, uma boa campanha também. E no Campeonato Brasileiro está ainda melhor, né? É um Dorival que realmente... Porque a gente ainda pode falar em pouco tempo de trabalho, né? Mas... Durante o trabalho do Rogério Ceni ainda, que o São Paulo tinha um teto. E acho que o Dorival, se não superou esse teto, pelo menos está assim, conseguindo bater nele em termos de tirar o máximo do máximo que esse time pode se expressar dentro do campo. Porque eu quero reforçar o que disse o Birner. O São Paulo hoje foi melhor coletivamente que o melhor trabalho do futebol brasileiro nos últimos anos. Né? Que está com as suas dificuldades, sim, está com os seus problemas, sim, mas ainda é o poderoso Palmeiras do Abel Ferreira decidindo um confronto mata-mata em casa. E o São Paulo foi superior. Esse gol aí, quando o gol sai, o gol, primeiro, é um gol raro, e é um momento em que o São Paulo já tá melhor no jogo. Já tá melhor no jogo. Teve um momento do Palmeiras melhor, que lembrou o primeiro jogo, como você pontuou. Nos 2 jogos o Palmeiras começa melhor. Nos 2 jogos o São Paulo acha soluções, ainda dentro do primeiro tempo. E no jogo de hoje ele estava mais para ele conseguir criar uma chance de gol do que tomar o gol da maneira que tomou. E isso aí, às vezes, pro mental de um time, cara, você tá de brincadeira, né? Eu tava numa posição aqui de aumentar a minha vantagem, de repente tá tudo igual, eu tô no campo do adversário, onde ele é muito forte, só com a torcida dele, mas não. A gente sabe o que a gente veio fazer aqui, vamos continuar no nosso plano. Dá pra ver o Dorival na transmissão, numa hora, fazendo gesto ali, gente, calma, vamos continuar fazendo o que a gente treinou. Né? E o São Paulo conseguiu sofrer pouco no segundo tempo, o Palmeiras fez alterações para tentar deixar o time mais perigoso na frente e o São Paulo não esmoreceu de maneira nenhuma. Daqui a pouco a gente vai falar mais, claro, sobre os lances polêmicos, mas é realmente impressionante e o Dorival está mostrando uma capacidade incrível. Eu sempre imaginei que para o São Paulo seria difícil brigar no Brasileiro. Claro que o fato do Botafogo ter disparado no Brasileiro, dando todos os méritos ao Botafogo, faz a gente pensar se não era possível que algum outro time poderia ser o Botafogo. Mas eu nunca cobrei do São Paulo brigar pelo título brasileiro. Mas nas Copas sempre foram uma possibilidade de ir longe. E nesse momento, dentro das Copas, o São Paulo está o melhor que ele poderia estar, né? É verdade. Impressionante, né, Calçado, que em outros tempos é um São Paulo que, por mais que de repente estivesse melhor no jogo, toma um primeiro gol, um São Paulo que desabava, um São Paulo que desmoronava, um São Paulo que não tinha poder de reação. E foi um São Paulo, como disse o Calçado, que superou a pressão inicial do Palmeiras no jogo anterior e que hoje tomou um gol, terminou o primeiro tempo, voltou bem para o segundo tempo, já fez o gol logo com 5 minutos e demonstrou um poder de reação assim, parece que o gol não abalou. A cabeça fria e o coração quente hoje foi do São Paulo, Calçado? Olá, William, companheiros, com certeza. Acho que esse é a melhor parte, não é a melhor parte, talvez a mais visível do trabalho do Dorival. Porque o Dorival do Flamengo, acho que não sei se foi o Jean que falou isso, o Dorival do Flamengo no ano passado se caracterizou e é uma abordagem correta. Você colocava o Corinthians, por exemplo, como um time que pensando parecia... em 2022. É isso aí. Parecia que estaria à frente dos... Para muita gente estava à frente do São Paulo, questão de elenco, enfim. E só para ressaltar, e acho que para reforçar ainda mais os méritos do Dorival, é bom lembrar, no jogo de ida o São Paulo não teve o Luciano e o Calleri no segundo tempo. Já não tinha o Calleri em condições ideais desde o começo do jogo. Mas no segundo tempo não teve seus 2 melhores atacantes. O São Paulo não teve o Beraldo, que vinha fazendo jogos de altíssimo nível. Hoje o São Paulo não teve o Pablo Maia. Então, assim, nós estamos falando de um São Paulo que não tem um dos 3, 4 melhores elencos do futebol brasileiro e que estava muito desfalcado nesses 180 minutos. Então, eu acho que isso reforça ainda mais o trabalho do Dorival e, de novo, né, o temor que muita gente tinha de que o São Paulo fosse tomar muita pressão, até por conta da escalação do Dorival, não se confirmou dentro de campo, isso não aconteceu. Então, é importante mesmo a gente ressaltar isso que está acontecendo, porque nesse caso eu acho que o trabalho é bastante autoral. As escolhas, elas não eram fáceis. Você não chegava no São Paulo dizendo, eu sei qual é o time, eu sei quais são os 11 e é muito fácil montar esse time. Não era assim. E ele foi encontrando, o time foi encontrando não só um time, como variações, porque ele teve que trabalhar
com todas essas Esse ponto que dificuldades você que tocou apareceram. é fundamental, porque senão fica, mas o elenco aqui, no caso, olhando para o lado do Palmeiras, o elenco é mais curto, na hora as alterações dificultam. O Dorival teve que trabalhar com alterações, tanto que o David faz um gol. Então, assim, ele também usa o banco dele no jogo. No outro, no Tem primeiro, jogadores que o Dorival nem pôde contar ainda. Exatamente. 3 meses de trabalho quase e nem pôde contar. E o Matheus Carreira da TSPN traz um negócio muito importante. Pela primeira vez na era Abel, o Palmeiras sofre uma virada em jogo de mata-mata dentro do Allianz.